Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta. Hoje eu vou fazer a resenha do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Gente, eu estou devendo essa resenha pra vocês desde que o mundo é mundo, desde que o canal nasceu. Eu tô de fazer essa resenha pra vocês, esse clássico assim sensacional, super conhecidíssimo. Não faço, fico adiando e resolvi fazer. Finalmente eu resolvi fazer. Bom, gente, o livro é uma distopia, mas alguns consideram como uma utopia, porque fala a história de um mundo aparentemente perfeito. Ele foi escrito em 1932, mas continua tipo super atual. Eu fico assustada quanto ele realmente é muito atual. Ele previu várias invenções, várias invenções, até tipo inseminação artificial, que só, sei lá, 50 anos depois ia aparecer um negócio. Então é um livro inteligentíssimo. O livro é diferente da maioria das distopias que você conhece, assim, de todas na verdade, porque se você vê, por exemplo, sei lá, 1984, Jogos Vorazes, tudo isso conta a história de uma sociedade muito opressora, muito violenta, muito malvada, muito tudo assim, e Admirável Mundo Novo na verdade conta a história de uma sociedade muito feliz. Uma sociedade em que as pessoas não sentem dor, tristeza, estão sempre felizes, são livres e etc. Mas assim, até certo ponto, como vocês vão ver. É uma sociedade super consumista, super imediata. Não existe famílias. Os bebês são praticamente criados em um laboratório. Então assim, desde pequenos eles são condicionados e você tem uma preparação para eles serem de certas castas. Então você tem como se fosse classes sociais, só que não dá pra ter uma movimentação entre elas. Então você tem alfa, beta, delta, gama, tudo isso. Então você tem os super sensacionais, super inteligentes, que foram bem desenvolvidos, foram priorizados, eles foram propositalmente criados para serem superiores. Então eles são o alfa. Então você tem alguns outros que são criados para serem menos inteligentes, para trabalharem assim em postos menos qualificados. Então assim, é tudo planejado. Então no começo do livro você já tem uma explicação super científica sobre tudo isso e eu li um pouco nova, tipo, eu li uns 3, 4 anos, então na hora que eu li eu não tava entendendo nada, sabe? Eu tava tipo, não tô entendendo nada. E muita gente tem essa dificuldade na hora de ler, mas eu recomendo ter uma calma. O começo do livro vai explicando justamente o processo científico. Tem umas partes muito legais em que eles falam como é que eles condicionam as crianças. Então, por exemplo, eles não querem que as pessoas leiam, tipo um negócio assim, eu lembro, eu não sei se é uma casta que não pode ler, ou, sei lá, eles não querem que tenham conhecimento, tipo a sociedade, o governo não quer que as pessoas tenham conhecimento. Então eles pegam os bebezinhos, colocam um livro, e quando a criança pega o livro, ela leva um choque, pra ela ser condicionada a não querer aquilo. E eles fazem isso com diversas coisas, tipo, as pessoas são condicionadas que nem os animais, assim, adestrados, a gostarem ou não gostarem de certas coisas. E tem uma parada muito louca, que é quando os bebês estão dormindo, eles ficam colocando, tipo, uma aula, tipo assim, falando, ai, que como a sociedade é boa, e como eles têm que ser felizes e gratos, e como eles têm que gostar de servir as castas mais altas. E pra criança crescer com aquilo no subconsciente, é um negócio muito bizarro, assim, assustador mesmo. Então eles têm, tipo, uma droga chamada soma, que deixa as pessoas felizes. Eu não sei o que é aquilo, mas é um remédio quando você tá bolado, quando você tá cansado, quando você tá chateado, quando você tá revoltado com alguma coisa, você toma aquilo e fica feliz imediatamente. E o que é aquilo? É justamente pra não ter nenhum tipo de revolta ou nenhum tipo de retaliação contra o governo ou contra aquela sociedade, né? Contra aquela estratificação social. Então, tipo, você ficou feliz só, sabe? E é uma coisa que aconteceria, tipo, seria muito capaz de acontecer na sociedade, né? Tipo, criarem uma droga pra deixar todo mundo feliz, porque é uma ideia, assim, genial. Assim, é aqui entre nós, se você fosse um ditador super louco, você não ia querer que ninguém te questionasse. E quando é que as pessoas começam a questionar? Quando elas estão infelizes ou insatisfeitas com algo. Se elas nunca estão infelizes ou insatisfeitas com algo, como é que elas vão te questionar? Como é que elas vão te tirar do poder? Então assim, é sensacional, sério. Tem essa aparente felicidade, né? Porque todo mundo tá feliz, todo mundo tá de boas. E uma coisa muito interessante, não existem famílias, né? Não existe amor nem amizade. As pessoas, elas não têm relacionamentos fixos, elas são não monogâmicas, elas são, tipo, instruídas ao governo de terem controle de natalidade muito forte.
Então é gratuito para as mulheres, anticoncepcional e etc. E as pessoas podem dormir com quem quiser e não tem esse negócio de namoro e casamento e conhecer os pais e encontro dessa parada, não. É tipo, sabe? Tipo, Grécia Antiga, né? Roma Antiga, aliás. Negócio assim louco. O que eu acho mais engraçado é que é uma inversão total de valores, né? Você vê um negócio que é uma base da sociedade pra família, né? Não tô nem falando família tradicional, família realmente, você tem uma comunidade que te dê amor, suporte, etc. É a base da sociedade, né? E você não tem famílias, você não tem relacionamentos. Imagina, gente, isso na sociedade, não ter família, não ter relacionamento. Então é uma inversão completa de valores, né? Tipo, tudo que você tem como correto e como essencial no livro é totalmente destruído. Não existe, por exemplo, slut shaming, sabe? Você não tem, nenhuma mulher é tipo, a liberdade sexual feminina é totalmente liberada e ninguém julga ninguém. E o que é uma coisa totalmente diferente do que acontece hoje em dia, né? Que a moça, se ela beijar 10 caras na noite, nossa, vagabundo e tal. Se o cara beijar 10 moças, nossa, que garanhão. E é engraçado, essa sociedade é totalmente liberada. Aí você tem um cara chamado Bernard, ele é o protagonista da história, ele que começa, né, a gente começa acompanhando ele, e ele é a subcasta mais baixa da casta mais alta. Ele é o alfa mais, se eu não me engano, o alfa menos. E ele é, assim, o alfa mais baixo, mas dentro dos alfas, que é o mais poderoso e sensacional, né? E ele começa a se questionar, ele começa a pensar, ele para de tomar soma, e ele começa a se questionar se aquilo é realmente bom. Ele tá apaixonado por uma moça chamada Lenina, e ele começa a super se apaixonar por ela, só que ela não quer nada sério, tá entendendo? Ela não tá nem aí, o que é engraçado, que é uma inversão, né? Normalmente em filmes, livros, até na vida real você tem a moça que tá apaixonadíssima por o cara não quer nada sério, etc. E no livro é exatamente o contrário. Isso é 1932, gente. Vocês imaginam quão é revolucionário e diferente pra época? E isso faz ele começar a se questionar toda a base da sociedade. Tipo, eu tô apaixonado por uma moça, mas não existem relacionamentos. Então, sabe, o que ele faz? Ele vai a trabalho, se eu não me engano, pra uma reserva do povo antigo. O povo antigo seria tipo assim... Sabe o que tem hoje? Que o pessoal vai pra reservas indígenas lá do Xingu e tal, e conhece a cultura antiga das pessoas antes da colonização e etc. É tipo isso. Eles vão pra essa reserva e conhecem assim o povo antigo. Então lá tem famílias, as pessoas têm filhos e conhecem os filhos. E todo mundo acha aquilo chocante, sabe? Tipo, meu Deus, eles estudam aquele povo pra falar, nossa, coisa muito louca. E eles conhecem o John, que é um cara de lá, e eles levam ele pra cidade. E o John, quando eu li, eu achei, tá, ok. Mas assim, depois eu me surpreendi porque ele começa a virar o protagonista da história, sabe? E ele tá naquela sociedade totalmente nova e maluca aos olhos dele. E ele começa a, tipo, incentivar umas rebeliões, sabe? Começa a ficar, tipo, questionando o pessoal, começa a falar, nossa, mas isso tá tudo errado. E acontece um choque de culturas, ele é tratado como se fosse um bicho no zoológico e todo mundo querendo entender como é que aquele cara, como é que a sociedade daquele cara funcionava, entendeu? Ele é tipo a aberração, o freak show de lá, e pra ele a sociedade que era aberração, né? Então é muito legal esse choque de culturas que tem e que tem na vida real também, né? Você vê culturas totalmente diferentes chocando e dando treta, um questionando o outro, um achando que tá certo e o outro tá errado. Tal, sempre rola. O legal do livro mesmo é justamente essa discussão que se propõe. Porque será que vale a pena ser feliz, mas ser feliz de fachada? Tipo assim, você deixaria de ser livre pra ser feliz? Será que isso seria bom? Você prefere ter seus momentos de tristeza e felicidade, mas ser livre? Você poder pensar, você poder questionar, você poder ser um ser pensante? Ou você prefere ser feliz o tempo inteiro e não se preocupar e etc. Porque se você vê na nossa sociedade, a gente tem esses tipos de pessoas. A gente tem as pessoas que preferem ser Alice, viver no mundo da fantasia, ficar, nossa, como a vida é boa e tal. Mesmo tendo os problemas, preferem não enxergar esses problemas, preferem falar, tipo, ah, isso aí é mimimi, isso é vitimização. E fica no próprio zona de conforto. E você tem as pessoas que, de certa forma, sofrem. Porque você questionar e você não tá satisfeito com o sistema é um tipo de sofrimento. Porque se você não concorda com aquilo, mas é obrigado a seguir... Negócio difícil, entendeu? E a gente vive numa sociedade que tem liberdade de expressão. E se você estivesse dentro de uma ditadura, tá entendendo?
Será que dentro de uma ditadura é melhor ser pensante e tentar lutar contra aquilo e ter, sei lá, risco de morte ou de ser exilado, de coisa e tal? Ou será que é melhor você viver dentro daquela ditadura no conto de fadas? Porque você tem essas pessoas, né, que viveram em períodos ditatoriais, que viveram em lugares ditatoriais, não dos quais, e que acham que esses períodos foram uma beleza, que foram uma coisa legal. E será que era legal pra elas ou era legal pra todo mundo, né? Será que era legal pra elas porque elas viviam no conto de fadas, ou será que era legal porque era legal mesmo? Então te faz pensar, tá entendendo? E é muito bom, eu gosto muito de ver outras realidades, por mais que elas sejam horríveis, tipo, pensar em, nossa, e se o mundo fosse assim, é muito louco, entende? Mesmo pensando, sei lá, em Jogos Vorazes, e se o mundo fosse daquele jeito? Eu acho isso interessantíssimo nas distopias, porque é uma forma de você, sabe, tipo, exercitar a sua imaginação, uma coisa muito louca. Então, eu achei muito interessante o livro por causa disso, por mais que eu achasse essa sociedade horrorosa. Mas, apesar de ter gostado muito do enredo e várias partes terem me agradado, a leitura, eu não sei se era por causa da época que eu li, ou sei lá, mas a leitura não foi agradável pra mim. Eu demorei muito pra ler esse livro, eu demorei meses pra ler esse livro. Foi uma coisa, tipo, horrível. Tinha partes que, tipo, eu ficava, nossa, meu Deus, eu fazia leitura dinâmica, tá entendendo? Eu não queria ler aquilo. E esse foi o problema, que eu gostei mais ou menos até o meio e depois começou a desandar pra mim. Mas não é por causa da história, mas sim por causa da escrita. Não me agradou. E como eu avalio os livros, metade por causa da escrita. Tipo assim, metade por causa da leitura, da minha experiência de leitura, e metade pelo desenvolvimento, pelo enredo, etc., o livro acabou não me agradando tanto assim. Acabou, assim, o que eu gostei na história foi justamente o enredo, e não o jeito que foi trabalhado. Eu acho que dava pra trabalhar de vários outros jeitos diferentes. Não sei, vamos me bater agora, porque, né, falar de clássico, as pessoas ficam, nossa, meu Deus. Mas realmente, gente, eu não sei, foi uma leitura difícil pra mim. Então, eu acho que tem que ter um certo grau de maturidade, tem que ter um certo grau, assim, é uma escrita difícil, pelo menos na época que eu li eu achei difícil, então você já tem que estar acostumado a ler clássico, você já tem que ter uma bagagem pra se aventurar nisso aqui. Se eu não me engano, tem filme. Eu pretendo ver o filme, que eu acho que talvez eu goste mais, não sei. Mas o livro, assim, ao todo eu gostei. Eu mais gostei do que desgostei, justamente porque é um livro muito interessante, mas como experiência de leitura me decepcionou de certa forma. Mas enfim, eu dei 3 chicletes pro livro e assim, eu recomendo, mas não vá com tantas expectativas para a história ser sensacional, porque talvez você acabe se decepcionando, principalmente com o início, que é bem maçante, bem científico e muitas pessoas não iriam gostar. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise desse livro. Me falem aqui as respostas para as perguntas que eu fiz, se vocês já leram, se vocês já ouviram falar, se vocês querem ler um dia. E muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like, de seguir o Chiclete Violeta nas redes sociais. E muitos beijos. Tchau, tchau!